Nesse vídeo vamos conhecer um pouco sobre o que é a CPI. É a Comissão Parlamentar de Inquérito e é o instrumento constitucional utilizado por deputados federais e senadores para apurar fato relevante à vida pública e à ordem legal, social e econômica do país. São temporárias e podem ser criadas em conjunto ou separadamente entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. As CPIs são criadas na forma do artigo 58 da Constituição e têm o poder investigativo próprio das autoridades judiciais. Elas são regulamentadas pela Lei 1579. Cada poder legislativo só instala uma CPI para investigar o executivo correspondente. Então, por exemplo, câmaras municipais investigam os executivos municipais, as assembleias, os executivos estaduais, e a Câmara e Senado, o executivo federal. No entanto, como o Sistema Único de Saúde, SUS, é um ente que relaciona as três esferas de poder a partir de verbas enviadas pela União, também pode haver membros de governos estaduais e municipais investigados. Além disso, é necessária a assinatura de 1/3 dos parlamentares para instaurar uma CPI. O fato que será investigado, chamado de fato determinante, e o tempo para essa investigação geralmente duram 120 dias, podendo serem prorrogadas por mais 60 dias. Entretanto, elas não podem extrapolar um mandato. Sendo assim, algumas não possuem desfecho e são as chamadas CPIs que terminam em pizza, popularmente apelidadas no Brasil. Tá, mas e depois que a CPI é encerrada? Os trabalhos de uma CPI geram um relatório que poderá ser encaminhado às autoridades judiciais para que haja responsabilidade civil ou criminal dos atos apurados. Em resumo, a CPI da Covid foi aberta no dia 27 de abril de 2021. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou a instalação da CPI da Covid no Senado Federal. Após a repercussão da falta de oxigênio no Amazonas, a CPI foi aberta para apurar possíveis falhas do governo federal no enfrentamento da pandemia. Então, o presidente Bolsonaro pediu para que o senador Cajuru também analisasse os governos estaduais e municipais, pois ele alega enviar a verba e os mesmos não usarem. Dessa forma, a CPI foi ampliada para os governadores e municípios que receberam a verba, o que se soma justo. Depois de 4 meses, a CPI ainda está em andamento. Mas, falando de política, o Brasil vive sempre um descaso à parte. E um exemplo é que o estado de São Paulo só pode instaurar 6 CPIs por ano, segundo o regimento da Câmara. Porém, no primeiro ano de governo foram protocoladas 30 CPIs. Então, fica um pensamento: quando que CPIs realmente importantes vão ser investigadas?